consumo desenfreado, uso de veículo com combustível fóssil, compra de produtos descartáveis, uso excessivo de plásticos, seu modo de vida. Se você ainda acha que sua forma de vida não interfere diretamente no clima do planeta, pare agora. Você ainda está vivendo nos anos 70. 1972 foi o ano em que teve a terceira conferência sobre o futuro do mundo em Bucareste. Foi nesta conferência que foi apresentada a expressão ecologia profunda. Estavam lá ambientalistas noruegueses como, por exemplo, o filósofo Arne Næss. O trabalho sobre ecologia profunda, ou Deep Ecology, foi publicado na revista Enquirer, número 16, em Oslo, em 73. A primeira proposta da ecologia profunda, a proposta de 73, apresenta, então, 7 princípios básicos. Esses princípios do movimento da ecologia profunda foi depois reformulado em 84, mas a proposta inicial estavam em 7 princípios, que são eles: rechaçar a imagem do homem no ambiente em favor de outra forma integradora. 2. Igualitarismo biosférico em princípio. 3. Princípios de diversidade e simbiose. 4. Postura anticlassista. 5. Luta contra a poluição e o esgotamento dos recursos. 6. Complexidade e não complicação. E 7. Autonomia local e descentralização. Olá! Hoje iniciaremos uma série de vídeos para falar sobre o aquecimento global. Por que escolher esse tema? Bem, esse tema é antes de qualquer outro tema com relação à ecologia, com relação ao planeta, que tem a maior prioridade hoje. O aquecimento global já não é mais chamado como dessa maneira. Hoje se trata com o colapso do clima que nos preocupa estudar e esclarecer e fazer com que as nossas ações, nossos costumes mudem com relação ao nosso consumo e ao planeta, para que se detenha esse avanço catastrófico de destruição. Em muitas narrativas nós percebemos, nós temos muito costume de filmes catastróficos, né? Armagedon nuclear, essas coisas assim. O engraçado e trágico ao mesmo tempo é que nesses filmes sempre existe meia dúzia de pessoas responsáveis por aquilo e que outro tanto de pessoas, também pequeno número, responsáveis por deter esse avanço e a destruição do planeta. Colocando isso em prática, no que é hoje, todos nós somos responsáveis para o avanço do colapso do clima e, num sentido oposto, somente nós, na mudança dos hábitos, da aplicação do que nós conhecemos como tecnologia e etc., mudança urgente é que vai deter essa catástrofe. Para muitos estudiosos, essa busca de temas que mobilizem as pessoas para fazer uma mudança global, por exemplo, o problema dos plásticos ou a morte das colônias das abelhas no mundo todo, são temas secundários. O tema primário, o tema principal é o colapso do clima, e que ainda não colocamos os olhos e não tomamos isso como uma responsabilidade nossa. Vou dar um exemplo. Olha, se nós pensarmos num aquecimento de 1 a 2 graus do planeta, individualmente, se cada um pensar nisso, vai pensar: ah, mas eu consigo resistir a esse tipo de aquecimento. Não, se nós aquecermos o planeta 10 graus, 12 graus, certamente 90% da população irá morrer.
Mas quando a gente pensa em 1 grau, 2 graus, as pessoas acham que isso é possível de se contornar. E o exemplo dos Saigas, da morte de praticamente 2/3 de toda essa espécie, que se deu em 2015 e que ampliou o estudo a respeito disso, nos colocou um problema extra na questão do aquecimento global. Nós sabemos que no nosso organismo existem bactérias que nós vivemos e que vivem harmoniosamente com a gente, né, no nosso corpo. E que muitas delas nós ainda não conhecemos, né? Nós não temos essa informação. No caso dos antílopes, o que aconteceu é com o aumento de 2 graus, de 1 a 2 graus na temperatura, quer dizer, uma alta temperatura e uma umidade excessiva levou a óbito essa espécie. Porque uma determinada bactéria que existe no organismo desse animal e que vivia em harmonia, como algumas bactérias vivem também em harmonia no nosso corpo, desenvolveu-se de forma letal com o aumento da temperatura. Olha, esse é um dos problemas que a gente pode se deparar no aumento da temperatura. Nós já estamos vendo os desastres climáticos, das queimadas nas florestas em regiões enormes, que proliferam muito mais rápido hoje devido ao clima, enchentes anuais em regiões que anteriormente não existiam. Existe um desequilíbrio hoje do planeta e ele tem uma raiz no aquecimento climático, no aquecimento global, na desarmonia da questão climática. Se você ainda imagina que isso é natural ou que não é decorrente da ação humana, eu o convido para ler as referências que eu estou colocando nesse vídeo, para que nós possamos ter a certeza e a consciência de que somos responsáveis. Somos responsáveis. Nós passamos do tempo de mudar, por exemplo, a forma de transporte no planeta. Por que nós não pensamos na questão do aquecimento global e que esse tema está sempre sendo colocado de lado ou como se fosse muito longe para a gente chegar nisso? E qual é a responsabilidade do setor econômico que está ligado diretamente na exploração do petróleo, por exemplo? Se pensarmos por esse viés, nós podemos então atribuir também ao aquecimento global as guerras que são decorrentes dessa busca, desse domínio do que é o combustível fóssil. O petróleo hoje é o responsável primeiro, quer dizer, a emissão do CO2 é o elemento principal responsável pelo aquecimento. Uma coisa que me surpreende muito é o seguinte: na década de 70, os cientistas diziam que o planeta não sobreviveria por mais 50 anos dessa maneira em que estávamos vivendo, tanto na produção das indústrias, do transporte e essa corrida pelos combustíveis. O que nós não paramos para pensar ainda, e que talvez a gente não tenha sido convincente de massacrar nesse assunto para que as gerações que viessem depois também nascessem com essa preocupação, é que já se passou esse tempo. Os 50 anos já correram. Nós estamos exatamente no ponto onde eles previram que nós estaríamos num momento de catástrofe. E por que a gente ainda não parou efetivamente para agir de acordo, para que cessemos essa questão? Nós estamos preocupados com coisas muito menores, né? Nós estamos preocupados com o canudo de plástico.
plástico, não que não seja importante nós nos preocuparmos com essa produção de plástico, que também agravou e muito a situação do planeta, porque lá nos anos 60, 70, eu lembro na minha infância, o canudo não era de plástico, entrou o canudo de plástico muito depois, ou nessa época, mas existiam canudos de papel e eu lembro disso. E também existiam tomates sem agrotóxico, que agora nós chegamos ao absurdo de rotular o orgânico por orgânico. Eu não sei se vocês entenderam a piada, mas assim, nós temos elementos orgânicos, não é? Porque uma alface é orgânico, um tomate, uma batata, um milho é orgânico, mas que não são mais orgânicos, a não ser que não sejam tratados e produzidos de determinada maneira. Eu não sei vocês, mas isso é uma coisa que sempre me inquietou. Por que nós simplesmente não paramos de consumir determinadas coisas? Por que nós simplesmente não exigimos determinadas coisas, já que os produtos a serem comprados são produzidos conforme demanda? Então nós não queremos. Nós queremos veículos que não poluam. Nós conseguimos, há décadas atrás, filtros para que a emissão do CO2 diminuísse, mas diminuir não é parar, né? Nós temos tecnologia para produzir veículos com outro combustível, de outra maneira, mas nós não fazemos porque não é vantajoso para determinadas empresas ou determinado nicho econômico. Por que nós admitimos isso? E por que ainda nós vamos lá e votamos em pessoas que simplesmente fecham os olhos para as nossas necessidades ou para esse problema que é o maior problema que nós temos hoje? Falar sobre política e economia, falar sobre política e meio ambiente, falar sobre política e catástrofe, colapso climático é muito viável e muito importante. Quem que nós vamos escolher para estar ali fazendo as leis? Nós estamos vendo isso agora, né? Nós temos necessidades urgentes para ser resolvidas em meio a uma pandemia e nós não temos pessoas comprometidas o suficiente com a vida humana para que sejam feitas essas alterações e essas leis e esses decretos, para que se garanta a vida das pessoas, para que se garanta a vida das pessoas que estão em situação de risco, para que se garanta a vida das pessoas que estão na rua ou que estão sofrendo violência o tempo todo, agora muito mais. De todas as informações, desde ficção até relatos científicos e artigos científicos e livros com dados históricos e da ciência, eu acredito e eu percebo, o que eu percebo é que o mundo está do jeito que está porque nós fizemos assim. Existe a possibilidade de mudar se fomos nós que fizemos. Nós não podemos delegar a um elemento invisível de poder como se o sistema é assim e nós temos que viver assim. O sistema, se é o econômico, ou seja lá qual for, político ou econômico, ele sobrevive e existe ainda porque nós damos esse poder a esse sistema, ou seja, nós criamos a forma dele existir. Então ele que se adeque à nossa forma de exigir que a nossa vida permaneça no planeta. Não só a nossa vida, mas a do planeta todo. Nesse exemplo que eu dei dos antílopes, é a nossa alteração climática que está fazendo com que uma espécie toda suma. Nós temos responsabilidade nisso. Nós temos responsabilidade por todo o ato que nós fazemos e que interfere diretamente na vida do planeta.
É disso que eu estou falando. É nesse sentido que eu estou mobilizando e tentando mostrar uma informação apenas. Existem milhares. A coisa que mais existe são informações e dados para que a gente consulte sobre esse tema. E uma coisa é certa, o meio científico que estuda essa área, há entre eles um único ponto que eles concordam plenamente. Todos concordam. O aquecimento global é resultado da ação humana. Então, é a ação humana que deverá mudar. É importante que nós nos aproximemos desse tema sem medo e sem negá-lo. Se nós fizermos assim, nós conseguiríamos então tomar a responsabilidade e exigir a mudança necessária que seja feita. Espero que você acompanhe os vídeos que eu vou postar toda quinta-feira, toda semana. Então teremos temas novos relacionados a essa questão da vida frágil que envolve o colapso do clima no planeta. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, acompanhe as publicações, além dessas, né? Os temas que nós fomos propondo, e também participe do grupo no Facebook, se quiser dialogar sobre o tema com outras pessoas.